Ganho bem, mas não consigo poupar quase nada. Veja o relato dessa pessoa aqui, Lisonário. Tenho 30 anos, sou homem, solteiro, sem filhos, ganho bem, mas moro numa das cidades com o custo de vida mais alto do Brasil. E aqui ele segue relatando que quando ele tinha aí entre seus 25 e 26 anos, ele tomou a decisão de sair do aluguel para morar com os pais, para conseguir juntar mais dinheiro. Só que aí algumas coisas aconteceram e aí ele disse que agora ele está na seguinte situação, ele ganha R$ 7.000 por mês, a gente não sabe se é um valor líquido, né? Tem gente que fala o valor bruto, mas provavelmente seja o valor líquido. Só em aluguel vai-se embora 2.700 num apartamento de 1 quarto e 40 metros quadrados. E aí ele tem as outras despesas como seguro, IPVA, combustível, que gasta aí mais de R$ 1.000 com essas despesas. E ele diz aqui que juntando essas despesas que ele considera como básica, 50% do salário dele vai embora. E aí ele está falando aqui que mal sobra para ele entre R$ 700 e R$ 800 por mês, o que é um valor considerável, mas pelo que ele relata aqui, na maioria dos meses nem sobra isso, na verdade não sobra nada. Mas veja bem, ele tem o que nós podemos chamar de um bom salário, R$ 7.000 por mês. Qual que será o problema que está acontecendo aqui na vida dessa pessoa? Será que ela está querendo levar um padrão de vida muito mais alto do que ela deveria? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Você vai entender esse conceito sobre realmente colocar o seu dinheiro onde é importante e conseguir pensar a longo prazo. Então bora lá para o nosso mapa mental. Você vai ver como hoje, mais do que nunca, é importante você ter essa mentalidade que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Primeiramente, o que nós precisamos fazer na nossa vida, eu, você e todo mundo, é evitar a ostentação. Muitas pessoas acabam associando a riqueza com a exibição de bens materiais caros, mas ostentar traz problemas gravíssimos, como, por exemplo, o endividamento. Você acaba atraindo mais inveja e você entra, meu amigo, num ciclo de consumo infinito. E isso tem consequências para a sua vida e consequências que são muitas vezes drásticas. Por exemplo, você vai atrair mais falsos amigos e amigos interesseiros, que são aquelas pessoas que estão querendo se aproximar de você apenas pelo que você tem ou pelo que você aparenta ter, e não porque realmente gostam de você de verdade. Você vai ter também um maior risco de golpes e roubos. Ostentar patrimônio pode fazer você ficar uma pessoa invisível para os criminosos. E você entra na questão também da pressão social, ou seja, criar uma imagem de riqueza vai te prender, vai te obrigar a manter um padrão que pode não ser sustentável. Isso a gente vê em vários locais. Por exemplo, tem pessoas que em determinado momento da vida elas conseguem um padrão alto. Às vezes tem um emprego CLT, mas que paga muito bem. Então a pessoa ela aumenta ali o seu padrão de vida e ela vive durante aquele período como se fosse uma pessoa realmente rica. Só que às vezes acontecem algumas mudanças e essas pessoas acabam perdendo seus empregos. E aí a pessoa tem que se submeter de repente a um subemprego ou a um emprego que paga muito menos. E essa pessoa ela não consegue mais viver sem aquele padrão de vida que ela tinha, porque ela aparentava ser rica. Aquela questão social, todo mundo que olhava para a pessoa falava, não, essa pessoa é bem-sucedida. Mas quando a terra gira e a pessoa fica por baixo ali, às vezes no emprego que paga menos, um subemprego, um emprego mais humilde, a pessoa ela realmente tem problemas aí perante a sociedade, mas isso na cabeça dela, porque ela não vai conseguir mais manter aquele padrão de vida que ela mantinha. E quando a pessoa tem esse hábito do consumismo, ela entra nesse efeito de Diderot, que é um efeito de comprar itens caros que muitas vezes você não precisa, mas que fazem com que você se prenda a ter que comprar outros itens também. Ou seja, se você está aí usando uma roupa de luxo, como que você vai andar num ônibus? Essa é a mentalidade das pessoas e esse é o conceito que esse efeito de Diderot traz para a gente. Então, se você está aí usando roupas caras, obviamente você vai querer também comprar um carro. Ou o contrário também, se você está usando um carro legal, agora você precisa ter roupas caras, porque na sua cabeça não faria sentido você ter um carro que você julga interessante e usar roupas simples. Esse é o efeito de Diderot, ele faz com que você vire aí um escravo do consumismo. Mas existem formas interessantes que a gente pode usar para evitar a ostentação. Por exemplo, você pode evitar as marcas de luxo se isso for apenas por status. Sério, o que adianta você usar uma marca
caríssima uma camisa da Lacoste de R$ 400 se seu único objetivo é impressionar as pessoas. Não faz muito sentido, né? A não ser que você realmente goste da marca, acha que a qualidade é fundamental, acha que aquela camisa que você pagou R$ 400, ela vai durar ali 10 anos com aspecto de nova, o que seria muito melhor do que, por exemplo, você comprar uma camisa de 70, aí são questões pessoais, definições pessoais. Mas se o seu único interesse é impressionar as pessoas ou manter o status, fuja disso. É necessário também a gente ter um estilo de vida mais discreto, ou seja, a gente se manter abaixo do nosso verdadeiro potencial de consumo. Ou seja, se você ganha aí R$ 10.000, o interessante é que você consiga viver com 7.000, não elevar o seu padrão de consumo. Por quê? Porque essa diferença você vai conseguir investir em outras coisas e fazer o seu patrimônio crescer. O que você deve ter em mente é que riqueza real não é visível e está nos investimentos e no seu patrimônio. Se você conseguir colocar em prática tudo isso aqui, você vai evitar a ostentação e o caminho aí para a sua liberdade financeira vai ficar muito mais fácil. Mas para isso é necessário que você tome algumas decisões financeiras inteligentes. Isso é fundamental. Trata-se de escolhas que vão garantir a sua estabilidade financeira no longo prazo, evitando gastos desnecessários e priorizando, como eu disse, os investimentos. Mas para você conseguir atingir esse ápice aqui, você precisa seguir aí alguns princípios básicos. O primeiro desses princípios é gastar menos do que você ganha. O segredo da riqueza ele vai estar em manter um estilo de vida mais barato do que a sua renda te permitiria. É como eu disse, se você ganha R$ 3.000, tente viver com 2 e tente pegar essa diferença, esses R$ 1.000, e investir em outras coisas que vão fazer realmente o seu patrimônio multiplicar. E quanto mais você aprende a viver com menos do que você ganha, melhor é para você, porque a tendência natural da vida é que à medida que a gente vai desenvolvendo algumas habilidades e ganhando mais experiência, o nosso salário passa a aumentar gradativamente. Então, se você aprende a viver com menos do que você ganha, vai chegar um ponto da sua vida que você vai conseguir aí guardar e investir um bom dinheiro todos os meses. O segundo princípio é: compre pelo valor, não pelo preço. Por exemplo, um carro mais barato e econômico, ele pode valer mais do que um carro de luxo, que vai te gerar muitas despesas. Esse também é um grave problema. As pessoas às vezes querem comprar um carro de luxo, um carro um pouco mais caro, só que a pessoa não senta, não coloca na ponta do lápis o que aquilo vai gerar para ela de despesas. E às vezes ela tem um carro ali mais humilde, um carro mais barato, onde o IPVA é baratinho, onde tudo é mais tranquilo, mas a pessoa abre mão disso por fazer dívidas tendo um carro mais caro. O outro princípio é evitar comprar por impulso. E aqui, meus amigos, muitas pessoas se perdem, viu? Tem pessoas que não conseguem ver a palavra promoção, não conseguem ver a palavra desconto que já querem comprar. E muitas vezes essas pessoas compram itens que nem estão precisando. No outro vídeo aqui do canal eu falei sobre o gatilho da escassez. Esse é um gatilho que as empresas, as lojas usam contra nós. Por quê? Você olha ali um produto que está em liquidação, 50%, aí fica escrito embaixo, últimas unidades. Aquilo ativa no seu cérebro um desejo que você precisa daquilo agora. Na verdade, você nem está precisando tanto daquele produto, mas porque você viu essa questão aí das últimas unidades, o seu cérebro, o gatilho no seu cérebro, ele é ativado e você acaba fazendo uma dívida desnecessária. Um outro princípio é o custo total de propriedade. Não basta você pensar no valor da compra, mas nos custos de manutenção, impostos e desvalorização. Isso aqui vale para os carros também. Só o fato de você tirar um carro novo da concessionária, você já tem aí uma desvalorização de pelo menos 10% do valor. Seguir esses princípios vai te ajudar a tomar algumas decisões financeiras inteligentes. E existem alguns erros que são comuns para a maioria das pessoas que acabam fazendo o contrário, tomando decisões financeiras burras. Como, por exemplo, financiar tudo. Tem pessoas que parcelam tudo e aí acabam pagando ou se sujeitando a pagar juros altíssimos, literalmente drenando dinheiro aí ao longo do tempo. Uma outra decisão muito ruim é trocar de carro frequentemente. Quando você troca de carro com muita frequência, você acaba perdendo aí em cada uma dessas negociações que você faz. Tem gente que defende a tese de que você tem que trocar de carro a cada 3 anos. Então a pessoa ela vai lá na concessionária, pega um carro zero, passa 3 anos, 4 anos depois ela vai lá e troca de carro de novo, com o pressuposto de que fazendo isso você não vai gastar com manutenção do veículo. E de fato,
um veículo ali com 3, 4 anos de uso, ele ainda está na garantia e você realmente não vai gastar com manutenção. Mas tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, não dá para falar assim de forma cega se vale a pena. Você tem que considerar na ponta do lápis como que isso vai ficar. Até porque carros usados não vão obrigatoriamente te dar despesas com manutenção. Tem carros usados em bom estado de conservação que você vai fazer só a manutenção preventiva básica. E uma outra decisão financeira muito ruim é acreditar que precisa de tudo do melhor. Isso mesmo, tem pessoas que só querem produtos da mais alta qualidade. Ela não aceita ficar ali num produto intermediário. Então, se ela vai comprar qualquer coisa, ela quer aquilo que seja o melhor naquele segmento. Não estou falando aqui para a pessoa também comprar o pior, porque o famoso barato sai caro. Mas considerar um produto intermediário, muitas vezes, pode ser a melhor opção. De fato, o que todos nós temos que procurar, a arte de fingir ser pobre, envolve você viver sem dívidas. Porque as dívidas excessivas, elas vão significar para você pagar juros e perder dinheiro para bancos e cartões de crédito. E aí eu falo de perder muito dinheiro, porque os juros, tanto dos bancos quanto dos cartões, são abusivos. E como que você pode fazer para evitar essas dívidas que são desnecessárias? Você pode começar evitando parcelamentos longos. Se você for financiar alguma coisa, que seja algo essencial e dentro de um planejamento financeiro. Muitas pessoas têm o sonho aí de comprar a casa própria e a pessoa ela entra ali no financiamento de 30, 35 anos, mas ela não coloca aquilo na ponta do lápis. A pessoa vai com aquela ideia de ou vai ou racha e aí ao longo do tempo a pessoa vai se adequando. Mas isso aí pode gerar graves problemas financeiros. Então é necessário que você tenha um planejamento e se for para fazer um financiamento de longo prazo, que ele entre aí realmente no seu orçamento. Você pode e deve criar uma reserva de emergência. Isso é fundamental. Por que que você vai criar essa reserva de emergência? Todos os meses você vai tirar um percentual da sua renda e vai destinar algum investimento, por exemplo, em renda fixa, rendendo aí 100% do CDI. Por exemplo, uma caixinha lá no Nubank vai te ajudar a criar essa reserva. Mas isso vai servir para quê? Vai servir para te resguardar quando imprevistos acontecerem. Visionário, ninguém está imune a imprevistos. Você pode, de repente, sofrer um acidente, bater o carro ou ter outros problemas que acontecem com todo mundo. Então, quando você tem uma reserva de emergência bem montada, geralmente ali com 6 vezes o valor das suas despesas mensais, isso te dá uma tranquilidade um pouco maior. E para evitar as dívidas também, você precisa controlar os seus gastos no cartão de crédito. Isso aqui é a pedrinha no sapato de muitas pessoas. Você não pode gastar um dinheiro que você ainda nem ganhou. Eu conheço pessoas que em março já estão fazendo conta com o 13º que vão receber lá em dezembro. Isso é um absurdo. Por quê? Até dezembro tem muita água para rolar por baixo da ponte. A pessoa pode ficar desempregada, a pessoa pode ter um imprevisto. E aí, meu amigo, é ladeira abaixo financeiramente falando. Mas existe muitos benefícios de você viver sem dívidas. São inúmeros benefícios. Entre eles, nós temos uma maior liberdade financeira, óbvio. Quando você vive sem dívidas, você consegue fazer o seu dinheiro render mais, ou seja, você consegue pegar ali uma parcela do seu dinheiro e investir para fazer o seu patrimônio realmente multiplicar. Você vive menos estressado. Se você, assim como eu, e acredito que todos nós brasileiros já viveu algum momento da vida onde estava realmente cheio de dívidas, você sabe o quanto a gente fica estressado, a gente fica com a cabeça quente, a gente não consegue dormir direito. Isso realmente não é vida. Então, quando você tem as suas finanças equilibradas, você se torna uma pessoa menos estressada, uma pessoa mais feliz. E você tem uma melhor capacidade de investir. Sem dívidas, como eu disse, você consegue multiplicar o seu patrimônio de forma mais rápida e consegue fazer até uma renda passiva. Então, além do seu salário, que você ganha ali mensalmente no seu trabalho, você vai conseguir fazer aí uma renda passiva proveniente dos seus investimentos. Então, se você investe num CDB em renda fixa, todos os dias você vai ganhar um jurinho ali do seu dinheiro que está investido. Se você investe em ações e fundos imobiliários, você pode ganhar com a valorização dessas cotas, mas todos os meses, por exemplo, nos fundos imobiliários, você vai receber também o que nós chamamos de dividendos. E isso, juntando, somando tudo, vai formar para você uma renda passiva interessante que vai ajudar na sua composição do seu orçamento. E existem inúmeras razões
para você continuar, se você já faz isso, vivendo, fingindo ser pobre. Você vai ter menos gastos fixos, e aqui eu trago um exemplo muito real. Um carro popular, ele economiza milhares de reais em PVA, seguro e manutenção. Um carro popular também vai te levar no mesmo lugar que um carro de luxo levaria. Claro que às vezes sem o mesmo conforto. Não tem como a gente comparar aqui um Fiat Uno com um SUV aí de última geração, é claro, mas que você vai chegar no mesmo lugar. E na verdade, o Fiat Uno vai até mais longe, viu? A gente vê por aí várias imagens aí de Fiat Uno passando em lugares alagados, lugares que um carro de luxo não passaria. Mas a questão aqui é essa, você pensar na economia. O IPVA, por exemplo, aqui em Brasília, o IPVA é 3,5% do valor da tabela FIPE do seu carro. Então, se você tem um carro de R$100 mil, o valor do seu IPVA vai ser R$3.500. Agora, se você tem um carro aí de R$20 mil, o valor do seu IPVA vai dar aproximadamente R$700. Isso sem falar em outras coisas também, como por exemplo a economia na manutenção e por aí vai. Você pode também optar por morar em um lugar mais simples. Isso vai fazer com que você reduza custos com aluguel, condomínio e impostos. Sério, por exemplo, moradia aqui em Brasília é caríssimo. Tem prédios aqui, condomínios, que só o valor do condomínio, sem contar o que você vai pagar de aluguel, só o valor do condomínio é R$1.500, R$1.600. Ou seja, o valor que você paga de condomínio é o valor que você pagaria de aluguel em um outro lugar um pouco, às vezes, mais humilde. Não estou falando aqui para você procurar lugares muito ruins e perigosos também, não. Vai depender da sua condição financeira. Mas o que eu estou falando aqui é agir de forma inteligente. De repente, abrir mão de morar num lugar desse por conta do status e ir para um lugar mais simples, onde você vai ter aí uma economia e esse valor que vai te sobrar mensalmente, você pode investi-lo em outras coisas. É porque assim você consegue acumular mais o seu patrimônio, ou seja, você consegue fazer o seu patrimônio se desenvolver de forma mais rápida. Você, dessa forma, vai conseguir, no menor tempo, atingir a sua independência financeira. Você também vai ter paz mental. Como nós vimos, viver sem dívidas é realmente viver sem estresse, conseguir dormir bem, enfim, tem vários benefícios aí para a sua questão física e mental. E uma outra razão para você viver fingindo ser pobre é que você vai estar preparado para qualquer tipo de crise. Nós não estamos imunes a imprevistos. Isso vai acontecer com você, acontece com todo mundo. Mas quando você leva uma vida mais simples, significa que você vai poder se adaptar mais facilmente a mudanças econômicas. É o que eu te falei. Às vezes a pessoa ganha ali em determinado momento da vida um salário alto, então ela acostuma a viver com aquele salário gastando tudo e às vezes mais do que ganha. Mas aí acontece um revés na vida da pessoa, ela perde um emprego e aí precisa arrumar outro emprego, arruma um emprego ganhando aí 30% do que ganhava, por exemplo, e aí ela não consegue mais manter aquele padrão de vida. E aí os problemas vão surgir, principalmente os problemas psicológicos e emocionais. E aqui eu trago alguns exemplos de uma pessoa que realmente vive fingindo ser pobre na prática. Quais são as escolhas que ela toma? Ela escolhe um carro popular, ao invés, por exemplo, de um SUV de luxo, porque aí ela vai ter um gasto menor com IPVA, com seguro, com manutenção. É uma pessoa também que, por exemplo, procura um celular mais intermediário ao invés de escolher aquele iPhone 16 Pro Max de última geração, e aquela pessoa que troca de iPhone de 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses. Essa pessoa ela está sempre perdendo dinheiro. Se você é uma pessoa que finge ser pobre, você não vai tomar essa decisão financeira, porque ela de fato é uma decisão muito ruim. Tem também a questão daquelas pessoas que preferem alugar ao invés de comprar um imóvel. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque no Brasil a gente tem aquela cultura da casa própria. Mas em muitas situações, dependendo das escolhas que você toma, alugar um imóvel vai ser mais vantajoso. Por quê? Vamos supor que você tenha R$500 mil investidos. E aí você tem um rendimento de 1% desses R$500 mil. Logo, você vai ter R$5 mil de uma renda passiva pingando na sua conta todos os meses. Com R$5 mil, você consegue alugar um imóvel que vale muito mais do que R$500 mil. Então, por exemplo, aqui em Brasília, com R$4 mil, você consegue alugar um imóvel que tem um valor aí de uns R$800 mil. Olha que interessante. Então, essa é a questão que muitas vezes vale mais a pena você morar de aluguel do que comprar um imóvel, desde que você tenha o valor para comprar ali um imóvel, mas apenas more de aluguel por opção. Se você não tem esse dinheiro, é mais interessante você realmente cogitar comprar o seu imóvel, seja financiado, mas como eu disse, fazendo aí o planejamento certo para que tudo
dê realmente certo no final e você não se sufoque financeiramente. Uma outra decisão é cozinhar em casa ao invés de comer fora. Isso vai gerar para você uma economia direta e uma alimentação mais saudável. Isso mesmo, tem gente que ama comer fora. O dinheiro cai na conta, a pessoa olha para a panela, ela fala, não. Aí ela prefere ir para um restaurante, se sujeitar a pagar caro em algo que ela poderia, de repente, comer até em casa. Não estou falando que você também deve ficar em casa e nunca sair, nunca curtir a vida, não. Não é isso. Mas é sempre ter consciência. E investir o dinheiro extra ao invés de comprar status. Dinheiro bem investido gera riqueza de verdade. Então é isso, Lisionário. Quando você opta por tomar essas decisões financeiras fingindo ser pobre, certamente a sua vida financeira ela vai ficar mais tranquila e você vai conseguir ver realmente o seu patrimônio multiplicar, o seu patrimônio crescer. Mas você precisa levar isso tudo aqui com consciência. Também agora não adianta ficar radical, achar que não precisa sair mais de casa, achar que precisa usar todas as suas roupas aí rasgadas, meias furadas, cuecas furadas. Também não é isso. É saber viver com consciência e aplicar o seu dinheiro de forma inteligente e vivendo, fingindo ser pobre. Ou seja, nos bastidores o seu patrimônio está crescendo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, ative as notificações para acompanhar os vídeos que eu trago aqui diariamente. O canal Lisionário ele tem o objetivo de te fazer crescer financeiramente, mudar a sua mentalidade na forma com que você lida com o seu dinheiro. Grande abraço e até o próximo vídeo.